Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado aqui, que tem deixado o seu like, que tem compartilhado nossos vídeos, deixado seu comentário. Fazendo assim, você está contribuindo e nos ajudando a alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas por meio deste canal aqui do YouTube, por meio das mensagens que a gente tem trazido aqui no canal, tem alcançado vidas. Que você possa continuar nos ajudando a estar alcançando mais almas para a glória do nosso Deus. Eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico, que tem gerado muita polêmica e muita dúvida na mente de muitos. Fazer tatuagem é certo ou é errado? Pois vamos ver o que a Bíblia fala concernente a isso. Eu vi um vídeo de um pastor que estava apoiando fazer tatuagem e, por sua vez, ele mesmo tem muita tatuagem já depois de convertido, segundo ele, dizendo que não é errado fazer tatuagem. E diz que muitos usam o argumento de Levítico 19, 28. Só que a gente sabe que não é só Levítico 19, 28 que fala concernente a não fazer tatuagem. Na linguagem mais antiga, fala não fazer marca em seu corpo. Na linguagem de hoje, já fala não faça tatuagem no seu corpo. Em que isso vai edificar as vossas vidas? A gente sabe que os adoradores de Baal, quando eles iam invocar o seu Deus, eles faziam cortes e marca no seu corpo para poder invocar o seu Deus pagão. Nós já vemos que a tatuagem já vem de uma origem pagã, não vem de algo direcionado por Deus ou pelo Espírito de Deus. É algo que foi reprovável diante dos olhos do Senhor e continua sendo até hoje. Só que muitos falam que estamos no tempo da graça e que muitos hoje são ultrapassados, porque muitos querem normalizar o que a Bíblia condena para poder saciar suas vontades e se sentir bem, se sentir bem fazendo aquilo que a Bíblia condena. No livro de Levítico, capítulo 19, verso 28, pelo que os mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, ou tatuagem, diz o Senhor. Irmãos, aqui é um versículo do Antigo Testamento que muitos desconsideram este versículo. Já não aceita mais. Nós sabemos que hoje muitas denominações que as portas são totalmente largas, que eles estão botando o mundo completamente dentro delas e deixando as pessoas viver de uma forma à vontade, sem cobrança, sem doutrina, sem estatuto, sem regras, sem nada. Vivem à vontade. Vem como estais e permaneça como veio. Livro de Levítico condena a prática de fazer marcas ou tatuagem no corpo. Eu tenho tatuagem, mas essas tatuagens que eu tenho é quando eu vivia na prática da ignorância, a qual o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Eu não tinha um conhecimento, mas a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida, Ele mesmo me convenceu que tudo aquilo que eu fazia era completamente errado. Então eu já não, depois que eu me converti, entreguei minha vida a Cristo, eu não fiz mais nenhum risco no meu corpo, porque eu sei que é errado, porque o Espírito Santo de Deus me convenceu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo, e as coisas passadas ficou para trás. Então, já não faz mais parte da minha vida as práticas pagãs que eu tinha. Teve um tempo que eu comecei a fazer tatuagem na casa da minha mãe, cheia de gente, e eu riscando o corpo dos outros, fazendo marca no corpo das pessoas. Uma vez um jovem
nós fazendo uma tatuagem nele, ele desmaiou. Ele desmaiou, porque nessa região bem aqui, ficou com a mão fechada e nós sem preparamento nenhum. E com maquininha caseira, ele desmaiou ali. Então a tatuagem não edifica, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Tatuagem é vaidade, tatuagem é luxúria, tatuagem é a pessoa sentir dor para poder expor e mostrar algo que ele acha bonito e exibir o seu corpo, desenhando o seu corpo. É uma prática que a Bíblia condena. Agora vem aqui, muitos falam, Levítico 19 é ultrapassado, é Antigo Testamento, que muitos já não consideram mais. Agora me mostra um versículo que a Bíblia manda você fazer tatuagem. Me mostra um versículo que a Bíblia fala, faça tatuagem. Não tem nenhum versículo bíblico que manda você fazer tatuagem. Não tem. Mas quem entende a palavra pela luz, o direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque o carnal, ele não tem discernimento das coisas espirituais. Então isso quer dizer, pastor, que muitas denominações estão cheias de pessoas carnais? Sim. Se estão fazendo tatuagem e aceitando, são carnais. Não são pessoas espirituais, mas pastores revela. Vai na macumba, que lá também eles revela. Agora pergunta se na macumba eles vivem a palavra de Deus. Vai em qualquer outros lugares aí que joga cartas, revela a sua vida, até o seu nome. Agora pergunta se eles colocam a palavra em evidência, em prática. Acorda. Acorda. Ah, é porque é o profeta que revela isso e aquilo, ele faz tatuagem. Ele faz tatuagem. Atos 16, a moça tinha um espírito de adivinha e revelava e trazia lucros financeiros. Olha para essas igrejas grandes que aceitam tatuagem, que aceitam o mundaísmo dentro delas. Está interessado nisso aqui, ó. Está interessado em dinheiro. Porque se pregar salvação, pregar a palavra de Deus, pregar renúncia, santificação, a igreja vai esvaziar. Porque estão cheias de pessoas carnais querendo viver os seus meros prazeres da carne e não viver a renúncia do evangelho cristocêntrico, a qual Jesus Cristo disse, nega a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Eles não querem negar a si mesmo, eles não querem negar as suas vontades, eles querem viver dentro de uma igreja, de um templo, dizendo que serve ao Senhor com as práticas ímpias, com as práticas mundanas. Tem que ter diferença do profano e do santo. Malaquias 3:18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter uma diferença, irmão. Dos que servem a Deus em toda a sua maneira de viver, em toda a sua conduta. Aí muitos falam assim, a minha religião não me proíbe disso e daquilo, porque é falsa. Você vê na Bíblia Jesus bebendo cachaça? Você vê na Bíblia Jesus fazendo marca no seu corpo, tatuagem no seu corpo? Olha para a Bíblia, olha para a origem da Bíblia. Olha para a criação, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, não fez marca no seu corpo, não de tatuagem, não. Criação perfeita. Olha para a criação, olha quando Jesus veio a esta terra, o exemplo de Cristo. Por isso que ele vai dizer, tem a minha mente, seja instruído pela mente do Senhor. Jesus disse, Paulo disse, eu carrego as marcas do meu corpo, mas não é marca de tatuagem, é marca de Cristo, de sofrimento, por pregar um evangelho santo e genuíno e ser perseguido e odiado porque pregava a verdade cristocêntrica. Jesus recebeu marca no seu corpo, mas não foi marca de tatuagem. Ele recebeu dor, açoites, não foi dor de uma maquininha furando o seu corpo ou fazendo retração no seu corpo, não, foi os malfeitores,
os romanos, que deu chicotada em Cristo, que esnobou de Jesus, que colocou vinagre na boca de Jesus, que humilhou Jesus, que fez marcas no corpo de Jesus, foram os romanos. Se é para ter marca, que tenha marca do sofrimento, por carregar a cruz de Cristo, não marca de sofrimento, de ficar 2, 3 horas em cima de uma cama, com alguém furando o seu corpo, e você dizendo que serve a Deus, que não tem nada a ver isso. Se converta. Ore a Deus. Você que faz parte de alguma denominação, que a sua liderança cega, está lá induzindo a você pecar, fazer tatuagem, viver como o mundo gosta, exibir o seu corpo, sensualizar o seu corpo. Quer dizer que o mundo faz e para o mundo não tem nada a ver. Aí agora para os cristãos faz e também não tem nada a ver. Lideranças cegas está guiando uma multidão de pessoas cegas e guiando elas para o caminho do inferno. Porque quando elas ouvem a verdade, elas preferem continuar vivendo com aquilo que dá prazer para a sua carne, do que com a mensagem que confronta elas. Existem 2 mensagens, uma do diabo e uma de Deus. Quem foi o primeiro pregador da história? Foi Deus. Todas as tardes manifestava-se a tua palavra no jardim. Quem foi o segundo pregador? O diabo. A mensagem de Deus foi para Adão e Eva: não coma do fruto, porque senão vai morrer. Palavra de confronto, palavra de renúncia. Renuncia o fruto, renuncia. A mensagem da serpente: pode comer que não vai morrer. Ou seja, a mensagem de hoje de Deus é confronto, renuncia, seja diferente, seja de exemplo, tenha caráter, viva o evangelho, viva a santidade. Não faça marca, tatuagem no seu corpo. A mensagem confronta o ego da pessoa. A mensagem do diabo: vem como estais e permaneça como veio. Pode fazer tatuagem, pode usar roupa mostrando o corpo, pode usar roupas sensuais, pode continuar do mesmo jeito. Estamos no tempo da graça. É a mensagem da serpente, a mensagem do diabo. Deixa o pecador confortável em seu pecado. A mensagem de Deus te confronta a você renunciar todos os dias aquilo que possa te afastar da presença de Deus, da comunhão com o Pai. A gente prega a palavra de Deus. É por isso que muitos não gostam de compartilhar nossos vídeos, porque a gente prega a palavra de Deus, uma mensagem como essa. Observe, irmãos, a Bíblia. Liderança cega sempre conduziu o povo à perdição. Uma liderança que tem uma vida piedosa, uma vida dedicada em oração e sempre buscando o direcionamento do Espírito Santo para poder estar guiando ao povo, não pela sua própria direção, mas pela direção do Espírito Santo de Deus na vida dele, para conduzir o povo ao caminho da salvação. Olha para a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3, e no seu verso 16, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse corpo é para poder ser santificado todos os dias. Não ficar colocando uma roupa bem apertada, com a tatuagem exposta aqui do lado, e exibindo o meu corpo como um troféu, exibindo o meu corpo como um manequim que fica em vitrine de loja, à mostra de todos.
Devemos cuidar desse corpo. E eu falo em todos os aspectos da vida. Não somente nesta área, mas da saúde também. Controla a sua alimentação para não entrar o espírito da gula. Controla o açúcar, o sal. Açúcar demais da diabetes. Sal demais, sua pressão vai subir. Qualquer hora você, passa dessa para melhor. Quem sabe, né, se é para melhor mesmo. Devemos cuidar desse corpo aqui, irmãos. Quantos têm negligenciado? E de uma forma em geral, da saúde e do físico. Aí muitos hoje não podem tatuar. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se nós destruir esse templo, cerveja, droga, bebida, prostituição, todas essas coisas estão causando destruição. A pessoa que faz uma tatuagem está indo para as correntes sanguíneas dela, aquela tinta, e vai acabar prejudicando o quê? A saúde dela. Quantas pessoas que hoje sofrem complicações na saúde por causa da tatuagem. A pessoa quando está tatuando, quem tem é do capeta. Tatuagem é do demônio. Aquele negócio perfura a sua pele. E aquele negócio vai para o seu sangue. O que leva um homem a fazer isso é um homem sem Deus. Está falando que os pastores sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Pastores que estão tatuando o seu corpo. O pastor está julgando. Estou julgando, não, a palavra está julgando. A palavra está julgando aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, que é mais? Verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo? Quando eu vivia das práticas ímpias, para mim, esse corpo é meu, eu fazia o que eu bem quisesse fazer. Com práticas, liturgias pagãs, instrumento de culto a Baal. Irmãos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, e Ele me aceitou, e o Espírito de Deus habitou sobre a minha vida, Ele me convenceu do pecado, e eu entendi que tudo que há em mim é dele. Meu fôlego de vida é dele, meus olhos é dele, minha boca é dele, meus ouvidos é dele. Tem muita gente ouvindo música mundana e fala, tem nada a ver. Tem muita gente assistindo pornografia e fala, tem nada a ver. Tem muita gente falando coisas impropícias, piadas, conversas que não edificam em nada e fala, tem nada a ver. Foi até feito um hino, um louvor um tempo atrás, tem nada a ver. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Irmãos, o que sacia a sua carne hoje pode lançar a tua alma amanhã no inferno. O que dá prazer para a sua carne hoje pode lançar a tua alma amanhã no inferno. E muitos estão equivocados. Essas igrejas, denominações que estão liberando tudo, aceitando o mudaísmo dentro dela, fazendo tatuagem no corpo do povo, eles estão, irmãos, equivocados acerca do Evangelho. Evangelho é porta estreita e poucos é que vão passar por ela. Jesus que disse isso, a porta larga, muitos hão de passar por essa porta larga. Você entende isso aqui, irmão? Aí o que vai dizer, versículo 20, porque fostes comprado. Não foi esses pastores mundanos que te comprou, não. Que fica fazendo lavagem na sua mente para você poder viver um mundaísmo dentro da igreja, achando que você está certo, achando que nós que pregamos a Bíblia somos religiosos quadrados, enquanto eles vivem uma falsa liberdade. Servir ao Senhor é cumprir princípios. Servir ao Senhor é cumprir a palavra. Olha o que diz
porque fostes comprado por bom preço. Quem comprou foi Jesus com preço de sangue, com preço de morte. As marcas que Jesus recebeu na cruz não foi de tatuagem, foi por renunciar à vontade do diabo, renunciar à vontade do diabo e aceitar o propósito de Deus na vida dele. Ele disse não para o diabo no deserto, quando ofereceu os prazeres deste mundo para ele, e disse sim para o propósito de Deus. Todas as vezes que eu estou aceitando os prazeres carnais, que contrariam a palavra de Deus, eu estou dizendo sim para o diabo e dizendo não para o propósito de Deus na minha vida. Por bom preço fostes comprado. 1 Pedro 1,19. E fostes comprado não foi por coisas corruptas, como ouro e como prata, mas fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus. Hoje muitos se valem o que tem. Por isso que muitas lideranças não pregam a palavra, não ensinam a palavra, porque muitos empresários vão sair da igreja deles, da denominação deles. Então por isso que eles não pregam a mensagem de confronto. Ao que vai dizer: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Me diga, em que uma tatuagem glorifica a Deus? Me diga, irmão, em que isso aqui glorifica a Deus? Deus não fez isso aqui no meu corpo. Se eu conhecesse a verdade antes, eu não teria feito isso aqui no meu corpo. Porque meu corpo é para ser limpo assim, ó, branco, sem nada, sem marca nenhuma de tatuagem. Aí hoje, pastores e igrejas estão apoiando isso aqui. Em que glorifica a Deus? Isso aqui glorifica o mundo, glorifica as coisas pagãs, não glorifica a Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Igrejas estão sendo dominadas pela vaidade, pela luxúria, ao ponto que tem pessoas dentro de igreja com maquininha tatuando pessoas durante o culto. Profanação, blasfêmia contra Deus. Blasfêmia contra Deus. Profanação em que? Glorificai a Deus no vosso corpo. Sensualidade, lascívia, nudez. Em que glorifica a Deus essas coisas? Em que exalta a Deus essas coisas? Se diz o texto que tudo que façamos seja para a glória de Deus. É para a glória de Deus isso aqui? Uma cruzinha? O nome Eu Te Amo, Jesus, não tem que estar escrito em sua pele, não. Tem que estar no seu coração, nas suas práticas e atitudes. Do que adianta riscar a pele, Jesus, eu te amo, se no coração não está em atitudes, falsidade. Jesus não quer a sua pele riscada, dizendo que eu te amo. Jesus, Ele quer que você tenha prática e atitude em seu coração, em seu cotidiano, com bom testemunho das marcas de Cristo na sua vida, não marca de tinta de tatuagem, não marca de tintas coloridas no seu corpo. Isso não glorifica a Deus. Glorificar a Deus no vosso corpo. Uma pessoa que se veste com modéstia, com pudor, se veste de forma comportada, uma pessoa que carrega um bom testemunho, esses glorificam ao Senhor. Evangelho não é só de fora, evangelho é de dentro para fora. O que se revela aqui no exterior é porque está no interior há muito tempo. Se o meu coração está limpo e não tem sensualidade e vaidade nele, isso vai se revelar também no meu exterior.
Glorifica a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Esse corpo pertence ao Senhor. No vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Percebe, irmão? Se eu fosse falar aqui de muitas outras passagens bíblicas, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus da paz vos santifica, o vosso corpo, o vosso espírito, a vossa alma seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha em sua volta, irmãos. Não aceite esse evangelho mundano que estão tentando descer de goela abaixo nas pessoas para saciar suas vontades e dizer vem, vem. Estão enriquecendo igrejas, enriquecendo pastores, porque eles pregam um evangelho de facilidade, sem renúncia, sem cruz, e as suas igrejas estão amarrotadas de gente. Porque eles trazem aquilo que venha a massagear os seus egos. E muitos estão acreditando na mentira pregada. Estude a palavra, peça o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor que você quer ser conduzido ao céu. Que o Espírito Santo te conduza ao céu, irmão. Nessa terra tudo é momentâneo e passageiro, mas quem faz a vontade do Senhor vai passar a eternidade com o Senhor. Glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O preço que foi comprado por mim e por você foi de sangue. Valorize o que Jesus fez pela sua vida. O único Salvador é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Qualquer outra religião que não põe Jesus como centro e o mediador entre Deus e os homens é falsa, porque nenhuma outra religião, o seu líder deu a vida por você, mas Jesus deu a vida por nós. É por isso que quando alguém pergunta qual é a sua religião, eu falei assim, é Cristo, é o centro da minha vida. Jesus é a minha religião. Por quê? Porque Ele é o maior exemplo que este mundo pode ter. Jesus é o centro. Por isso que para mim o evangelho cristocêntrico, esse é que vai nos conduzir à salvação. Cuidado, cuidado. Tem muita gente seguindo outros caminhos e deixando Jesus de lado. Jesus é o centro. Foi Ele que foi enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o centro de tudo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Compartilhe essa palavra, irmãos, para alcançar mais pessoas. Essa palavra pode libertar alguém que está em algum lugar sendo cativo do diabo, escravo das coisas mundanas, e não sabe o que é ser livre de verdade. Ser livre é eu não depender de nada, de coisas momentâneas e passageiras que saciam a minha carne para poder ser feliz. Ser livre é eu entender essa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É eu conhecer Cristo, é eu caminhar com Ele e eu ser livre. E eu ser livre, eu não preciso de tomar taça de vinho para poder me alegrar, como muitas igrejas fazem. Nós não precisamos de forró gospel, encontro de barzinho gospel para poder ser feliz, não. O que nós precisamos para ter paz e ter felicidade e ter gozo na alma é a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é gozo, é justiça, é alegria, é paz na pessoa do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus.